Aham! Pá! Gente, Ei, essa mulher Rose! faz muita live. Acabei de sair de uma Não, e essa live. tua live que foi 2 horas, não foi? Olha, eu comecei às 18h18. Se agora Ah, já são 20, né? aham. Foi quase 2 horas. Rendeu muito, mas a galera ficou fixa ali, né? Umas Sim, 27 que pessoas, bom. 23, 25. Mas isso é bom demais. Quando a gente começa a fazer, aí você vai vendo o quanto que isso vai transformando vidas, né? E obviamente, quando você começa a transbordar, porque a gente só pode transbordar com o que a gente tem dentro, não é verdade? E Sim. aí você quer soltar cada vez mais. E muitas perguntas, né? Foi uma live que tive muito mais perguntas, então não tem como não responder ali o que o público está pedindo para você realmente. Mas vamos lá, e aí? Olha, Ô, a Tia Marte está chegando a aí, tia ó, a Marta, Juliana, ela é lá de Umuarama, Paraná. A tia Marta, ela faz Paraná. parte do meu grupo de negócios, Dani. E tá aqui Olha super que legal. conectada. Sim. Vou falar um pouco sobre esse universo empreendedor, né, que hoje está sendo tão incentivado no Brasil. E a gente está num momento tão especial da história do mundo. Primeiro, porque nós estamos aí vivendo o auge da grande revolução da comunicação no mundo, que é a internet. É Para verdade. quem, para quem olhar na história, né, a gente teve vários momentos que tivemos picos na comunicação do mundo. Primeiro foi com a imprensa, né, através da mídia impressa, depois através do rádio, da televisão, e hoje nós estamos vivendo o melhor momento da internet. Nunca na história do mundo nós tivemos tantas facilidades de nos conectarmos. E aí vem aquela questão, É né? verdade. Ao mesmo tempo que a gente está no momento de comunicação, a gente está no momento também onde as pessoas estão se deparando com uma série de bloqueios na vida delas. Talvez bloqueios que elas nem imaginavam, né? É E hoje, verdade. com as facilidades da internet, veio o outro lado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções na comunicação. E eu quero que você se apresente aqui para o meu público, Dani, e depois eu vou me apresentar para o teu, porque são pessoas que talvez vão estar nos vendo pela primeira vez, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, gente, prazer. Eu me chamo Daniela Nascimento, sou filha amada do Deus vivo, esposa do Aurélio, mãe de duas princesas, uma de 14 e outra de 6 anos, que é a Gabi tem 14 anos, a Milena tem 6 aninhos, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou como mentora, né, já tenho o meu livro também, autora do livro Voando Alto, da minha viagem interior ao meu primeiro voo particular. E já vem de uma trajetória aí, já dei, né, algumas 27 palestras, não foi muito, tá, gente? Mas é melhor você fazer do que você ficar aí parado. Então, já fiz umas 27 palestras, umas 5 imersões. Já estou indo para a sexta turma do meu método VCV, né, que é um método de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento também. E onde você realmente se aprofunda, né, onde você se conhece, e isso é extremamente importante. Então, eu estou aqui para fazer a diferença na minha própria vida. Comecei com a minha vida, viu, Rose? Porque eu entendi assim que tudo começa com nós. Tudo começa por mim. E a chave é de dentro para fora. Então, gostaria que você também se apresentasse aí. Tem um prazer, sabe? Eu descobri isso. Isso foi muito forte, o Senhor revelou no meu coração. E o meu trabalho era com pessoas, sabe? Eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas. E eu venho fazendo esse trabalho aí sabe, de realmente transformar vidas, ativação de identidade, alinhamento da autoimagem, desbloqueios. Enfim, é isso que tem feito a diferença na minha vida e na vida de muita gente também. Tu é de Goiânia, Dani? Tu nasceu lá ou não? Eu sou natural do interior de Goiás, não é Goiânia especificamente. Eu sou natural da Iaciara, Goiás, né? Morei 15 anos, aos 8 anos de idade, aos 8 não, aos 11 mais ou menos, eu saí, morava na fazenda, né?
E aí fui morar na cidade, fui trabalhar. Trabalhei como babá, trabalhei como empregada doméstica, depois eu trabalhei como diarista, depois fui para a parte comercial aos 16, de 16 anos para 17, comecei a fazer informática, aí comecei a entrar no mercado, né? Aí fiquei ali até 2003, por aí. Aí de 2003, 2004 eu vim morar em Brasília, então morei 15 anos em Brasília, 15 anos e pouquinho. Aí fui morar, mudamos para Goiânia, moramos 1 ano e 3 meses em Goiânia e agora estou em Alphaville. Então já tenho o quê? Ai, que 5 meses para maravilha. 6. Ai, Então tem que uma ótimo. Ó, trajetória. eu quero saudar aqui a Fabiana, estrategista, que também faz parte do meu grupo de network e que vai estar no evento com a gente na semana que vem. Depois a gente vai falar desse Que evento. legal. Então, vou me apresentar aqui para o público da Dani, né? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosimelo. Na internet eu sou muito conhecida como Rosimelo Locutora, mas nem sempre foi assim. Mas eu comecei Legal. na área de comunicação muito criança, gente. Com 9 anos eu fazia teatro, com 12 anos eu já fazia vários stand-ups. Naquela época eu não chamava stand-up, mas eu fazia. E a comunicação na minha vida, ela foi assim determinante para que eu saísse da extrema pobreza. Eu nasci no interior do Paraná, minha família era extremamente humilde e graças à minha habilidade de comunicação que começou na infância. Eu comecei a falar em Sim. público aos 7 anos de idade. Não porque eu tinha talento, viu, gente? Porque o pessoal acha que falar em público é ter talento. Não. Eu apenas não tinha vergonha e quando alguém pedia, fala isso, eu ia lá e falava. Só que eu não imaginava que isso poderia ser um modo de vida, né? Então eu comecei assim, no teatro aos 9, aos 12 fazia muitas peças. Que Aos legal. 16 anos eu dei aula de informática, então eu fui professora muito cedo. Olha que coisa, Dani, eu dava aula para empresários. E Uau. depois eu fui trabalhar como modelo, né? Então, assim, dos meus 16 até os meus 19 anos, eu trabalhava como atriz na companhia de teatro Lanteri de Curitiba, inclusive que fazia peças cristãs, eram peças de passagens bíblicas. A gente recebia por isso, tinha um projeto, era muito bacana, e eles pagavam para que o nosso grupo de teatro se apresentasse em locais públicos e turísticos. Por isso nós apresentávamos peças cristãs e passagens da Bíblia. Então eu fiz vários personagens, inclusive Maria também. Então eu trabalhava com teatro, trabalhava como modelo, então eu desfilava, fazia fotos e também trabalhava numa companhia de dança. Então eu fazia só coisas artísticas. Aí, aos Que 19 anos, eu legal. comecei a trabalhar com vendas e me apaixonei. E daí eu trabalhei com televisão, publicidade, muitos anos. E a locução só chegou depois. E por que que eu falei um pouco sobre isso? Porque a minha vida toda foi me comunicando profissionalmente e recebendo por isso. Você sabe que eu tenho mais de 100 mil horas É. remuneradas de trabalho na publicidade e em eventos. E só no Carrefour e no Pão de Uau. Açúcar, que foi um trabalho que eu fiz por 18 anos, eu tenho mais de 100 mil horas de trabalho atuante. Eu falei, gente, você sabe que esse dia eu falei, como é que eu consegui falar tanto? E pela primeira vez na minha vida, eu também fui tocada pela mensagem do reino, eu fui tocada por esse movimento cristão que está acontecendo no mundo. E é a primeira vez, Dani, que eu falo sobre aquilo que eu sinto e não aquilo que as pessoas me mandam falar. Porque a vida toda eu falava isso. Fala Uau. do produto, fala do serviço, faz uma propaganda. E hoje eu posso falar das coisas que eu gosto. Negócio, Que legal. empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. E você falou sobre quando a gente fala, né, que existe uma cura. E o que que eu fui descobrindo na minha trajetória? Quando eu falo, eu me curo demais. Eu passei 15 anos com depressão e uma das coisas que me ajudou foi a linguagem que eu fui modificando. E depois eu percebi o quanto isso era forte. Então eu fui descobrindo o meu propósito na minha caminhada. E hoje eu me dedico 100% a falar de coisas que fazem sentido, que estão alinhadas ao meu propósito. Então é uma satisfação tão grande, porque nem sempre foi assim. E ter me Sim. conectado com você foi muito bom, porque eu tenho um carinho enorme por Goiás.
Eu fiz um trabalho muito forte na cidade de Goiânia, através da companhia Carrefour e de grandes marcas como LG, Samsung. Eu fiz um trabalho muito forte e eu peguei um carinho muito grande. Eu só tenho uma coisa que me frustra muito em Goiás, porque eu não comi pequi. Você acredita que eu nunca comi pequi? De vez em quando tá travando essa internet? Espera aí. Ó, veja se melhorou. Vamos ficar atenta para ver se melhora a conexão. Tá dando delay. Tá dando delay. Você tá Agora falando aí, foi. tá chegando aqui depois. A minha paixão por Goiânia, que foi um lugar que eu frequentei por... Menina, para mim o sinal Gente, tá será que é ótimo. só pra mim? Ajuda a gente aí. Como é que tá pra vocês? Vocês estão Cara, não ouvindo? sei. Para Ou mim não? aqui Pra tá vocês também estão ótimo. dando delay? Conta aí pra mim. Tá mudo, né? O meu ou dela? O meu Fala ou aí da para Rose, nós, Michel? Michel. Ajuda aí. Ó, o meu tá Vamos normal. descobrir. E o meu, Michel, como é que tá? O seu Sério que tá tá mudo, mudo? Rose. Eu vou tirar o fone. Bora. Vamos ver. Normal agora? A, Ok. a, Fala aí, a Luzane Rose. tá normal. A Luzanira tá lá nos Estados Unidos. Se lá tá normal, ó, eu tirei o fone porque às vezes pode dar algum Agora sufoco. melhorou. A André disse que agora melhorou. Agora realmente melhorou. Então tá bom. Vou deixar aqui. Vamos ver então até onde a Dani conseguiu ouvir. Vocês conseguiram ouvir, gente, eu me apresentando? É, Ou ficou tudo mudo? sim, a gente, eu vi você se apresentando, você começou a falar sobre, né, que você já fez um trabalho no Carrefour, LG e tal. Foi nessa parte. Isso, então. A vida toda eu trabalhei como comunicadora, né? São 26 anos trabalhando profissionalmente com a minha voz, com a minha imagem. E é a primeira vez assim que eu vejo o quanto isso é importante no digital. E isso está Sim. fazendo muitas pessoas terem a necessidade de falar. Até a hora de comer aqui. É porque eu fui falar do pequi, até travou aqui. Eu nunca comi pequi, Dani, você acredita? É mesmo? Eu sou do 3 Goiás, mas não gosto de piqui, anos não. e comi até a sopa de jiló, que inclusive é muito boa. Eu sou do Goiás, mas eu não gostava muito de piqui, não, Rose. Não, Não. Mas muito bacana, né? Assim, a sua trajetória. E isso serve de algo para que a gente possa contribuir com essa geração, com essa nação, né? Igual você falou, a importância do digital. Eu vejo que muitas pessoas têm tido um grande desafio com o digital, né? De aparecer. E um desses grandes desafios que tem impedido as pessoas são os bloqueios. Ai, o que que as pessoas vão falar? O que que as pessoas vão achar de mim? Mas e se eu falar errado? Mas e se eu falhar? Né? Eu não gosto de aparecer. Ou seja, um problema muito grande na autoimagem. Uma autoimagem distorcida, né? Então, assim, teve gente que confrontou, teve muita gente, né? Porque eu falo assim, olha quantos benefícios do digital
ele nos trouxe? Não apenas da gente ter essa facilidade de conectar com quem a gente quiser em todo lugar, né? Com todas as pessoas assim de todos os lugares do mundo, mas também ela nos trouxe, nos acelerou muito, né? Ou seja, talvez o que a gente fosse viver hoje ia demorar anos, mas acelerou muitos anos da nossa vida. O digital fez isso. E aí, entrando na parte emocional, o fato de muitas pessoas não aparecer. Então, eu sei que teve muitas pessoas com bloqueios, com dificuldade de aparecer, com dificuldade de falar na comunicação, sabe? De expressar, de se apresentar. E as pessoas que confrontaram isso estão dominando o digital, né? As pessoas que confrontaram isso se deu muito bem. Então, eu entendo que tudo tem um propósito. Ó, Michel, aqui, ó. Como foi o processo de Pergunta boa, encontrar o Michel. propósito? Oi? A pergunta dele é muito boa, né? Pois É é, para Michel, você. sabe que eu não entendia. Quando eu ouvia as pessoas falarem de propósito, para mim não fazia sentido, eu não entendia o que que era. Por que que eu não entendia? Porque quase todas as pessoas que falam de propósito, eles falam de propósito ligado à profissão. E para quem não está acostumada com propósito, né? Nós temos múltiplos propósitos, mas existe aquele principal que vem de Deus na nossa vida e depois tem o nosso aqui na Terra. Então, existem dois propósitos que, de fato, são mais fortes. Então, o que que mudou para mim? Primeiro, Michel, eu só descobri o meu propósito depois de ter uma depressão muito forte. Eu passei 15 anos tendo depressão, mas eu conseguia trabalhar. Eu percebi que tinha algo em mim que era estranho. Eu não entendia, porque as pessoas acham que depressão é tristeza, né? E não tem nada a ver. Depressão não é tristeza, mas é uma falta de energia violenta. E aí eu tive uma fase da depressão que eu fiquei acamada. Eu fiquei quase um ano de cama devido à depressão. Eu cheguei no que eles chamam de depressão profunda. E eu não conseguia entender o porquê. E uma coisa que aconteceu nesse período é que eu não tinha vontade de falar com ninguém. Então eu ficava muito trancada dentro do meu quarto. E aí eu sempre fui muito de rezar, eu fui criada dentro da igreja. Então para mim rezar é algo muito natural, mas eu não tinha forças para rezar. Então eu comecei a colocar orações que eu encontrava na internet. E ouvindo aquelas vozes, começou a me fazer bem. E ali eu Uau. percebi, eu falei que interessante, né? Essas pessoas que eu não conheço, que não são locutores, eles falam e me faz bem. E eu não consigo ouvir a minha própria voz. Então começou por aí o meu desbloqueio de propósito. E aí eu comecei a meditar muito. E nessa de meditar muito, sempre vinha uma voz de Deus dizendo para mim: você precisa falar de Deus na internet. Você precisa Uau. rezar na internet. E isso me incomodava muito. Porque, embora eu tenha sido criado na igreja, eu achava brega falar de Deus. Eu não queria ficar falando para as pessoas. Por que que eu não queria ficar falando? Porque toda vez que eu falava de Deus para alguém, a pessoa dizia que eu tinha que ser pastora. E eu também achava brega essa coisa de igreja. Então eu queria rezar, eu queria me conectar, mas eu não queria ter que ficar falando sobre isso. Foi tudo por aí. E aí chegou um momento que de tanto Deus falar para mim que eu tinha que falar sobre ele na internet, eu comecei a fazer um canal de oração, onde não aparecia meu rosto, onde eu lia mensagens, porque eu também não queria ficar falando de Deus. E aí eu fiquei muito surpresa, porque em pouco tempo tinha mais de 30 países que estavam recebendo as minhas mensagens de oração. E eu não sabia que as pessoas precisavam tanto, Dani, de ouvir. E isso Uau. me chamou a atenção. Então, o meu propósito principal é curar as pessoas através da minha voz. Não que precise ser somente orando, né? E também não é a minha voz que cura as pessoas, mas o fato de eu ter facilidade com a comunicação pode ajudar as pessoas em muitas áreas da vida delas. Então, foi desta forma que eu Uau. descobri o meu propósito. E a partir desse momento, eu
não queria mais fazer locução no Carrefour. Não pelo Carrefour, tá, gente? A empresa só me trouxe coisas boas. Mas eu queria falar sobre coisas mais interessantes do que apenas vender produtos. E aí foi muito engraçado que esses dias eu encontrei uma moça no trem e ela falou, eu sou do Carrefour, você lembra de mim? Então o que aconteceu? Eu ia fazer locução no Carrefour e chegava lá e eu começava a falar de Deus no microfone. Por exemplo, sejam todos bem-vindos. Hoje será um dia muito abençoado e Deus vai ajudar você para que você possa aprovar o seu cartão da loja. E quem comprar no cartão pode confiar em Deus que vai ter todas as faturas pagas. Eu comecei e eu não conseguia mais me controlar. Eu falei, cara, eu tô falando de Deus no lugar que não é para ser. Eu tenho que achar um jeito. Isso tudo foi mexendo muito comigo, sabe? Foi muito interessante. Então foi assim que eu descobri esse meu propósito que vem do alto. Todos nós temos propósito. E você veja que interessante, Dani. Eu nunca quis ser locutora, tá? É mesmo? Eu não achava nada demais. Eu não tinha interesse em ser locutora. A primeira vez que eu trabalhei como locutora, eu só trabalhei porque alguém precisava urgente de alguém que falasse no microfone e o dinheiro era bom. E daí eu fui. Só que depois que eu fui, todo mundo chegava e falava assim, nossa, é tão gostoso ouvir tua voz. E eu pensava assim, mas eu falo tão mal. Porque assim, o fato de eu não ter vergonha de falar em público não significa que eu sou a melhor. Eu apenas não tenho vergonha. Muitas vezes eu não gostava de ouvir minha voz também. Eu não me sentia bem ouvindo a minha voz. É muito interessante, né? Então foi dessa forma que eu fui descobrindo essa coisa de propósito que eu não entendia o que era, né? E aí isso é para responder a pergunta do Michel sobre como foi o processo de encontrar o propósito. Então foi através da depressão que eu tive. E o que mudou, se eu já trabalhava com o que eu gostava. O que mudou é que eu precisei achar um ambiente mais adequado para poder falar sobre o meu propósito. E foi o que eu comecei a fazer. Uau! É muito louco, né? Sim. Quanta riqueza, né? E assim, o Senhor, Ele usa as circunstâncias, Ele usa as situações da vida para que a gente se encontre, para que a gente... e é até uma forma dele comunicar com a gente também. Porque às vezes você pode pensar assim, nossa, não, Deus não está falando comigo. Você está passando por um desafio, está enfrentando uma circunstância na sua vida, e você, acredite, se você estiver sensível, o Senhor está falando com você, né? Porque na sua maior dor, o Senhor usou isso como, caramba, eu vou usar isso aqui, né, ao meu favor, para curar pessoas, para resgatar vidas. É interessante, Dani, porque assim, Deus falou tanto comigo e eu fui tão surda. Eu não conseguia entender a linguagem do reino. Isso foi uma coisa assim que foi muito louco, porque eu não entendia a linguagem do reino. Eu não entendia nada sobre o chamado. Eu ia na igreja por hábito, porque desde criança eu ia. Mas hoje eu vejo que eu não acreditava em Deus. Eu ia na igreja por um costume de frequentar a igreja. Eu cantava na igreja, eu participava de movimentos na igreja, eu lia a palavra, eu estudava. Mas para mim aquilo lá era um lazer. Era assim que eu via a igreja. É um lugar que eu vou passear, conversar com pessoas, me distrair. Mas eu não tinha a clareza do que era o mundo espiritual. É muito doido, né? Uau! E foi só através da depressão que eu entendi isso. Ou seja, teve que usar a depressão. Não, aí depois... Para que você entendesse. Que os bloqueios da gente têm a ver com o nosso propósito, aí ficou mais fácil, porque não faz sentido eu ter depressão. Não combina comigo, não. É verdade. Você não tem nem, tem nem cara de que teve depressão, né? Mas o Senhor, ele usa circunstâncias e situações para que a gente até perceba, né? E às vezes eu falo assim, ó, quantas pessoas não conhecem a linguagem, quantas pessoas não ouvem a voz, quantas pessoas têm sinais e sinais e não estão entendendo as linguagens de Deus, a forma como Ele comunica. E o Senhor pode usar pessoas, pode usar toda a criação dele para falar com você. Pode usar as circunstâncias da vida,
pode falar com você através de sonhos, através de visão, através de um transe, através de um estado de êxtase. Tudo o Senhor pode falar com você. Você E se você estiver acredita atento, que se você estiver o Senhor sensível. falou comigo de todas essas maneiras, Dani? E nem assim eu conseguia entender? Gente, eu É, falo mas que é eu era burrinha. Eu falo, Jesus, eu sou tão burrinha que eu vou ter que ter muita paciência com as pessoas que têm dificuldade de me entender, porque Deus teve mas muita é, paciência comigo. mas é porque quando os nossos olhos estão cheios de escama, é impossível a gente perceber mesmo, sabe? Mas uma vez que o Senhor ele entra, mas nem que tem que ser forjado, né? Seu caso foi forjado, você foi forjada nessa área aí. E, mas ele dá um jeito. E isso Ó, porque nós somos muito amados, muito amados. o Michel tá fazendo uma pergunta aqui. O Michel, ele é muito inteligente. Michel, você é da onde? Você é parente? Ele é teu parente, Dani? Que o sobrenome é Nascimento também? Pois é, por incrível que pareça, né, Michel? Será que você é meu Gente, ele parente? tem umas perguntas muito inteligentes. Ele tá Imagino que a perguntando aproximação de Deus pulveriza a depressão. o que que é legal a sua pergunta, Michel, porque assim, é, eu venho de uma família de pessoas depressivas. Geneticamente, na minha família tem casos absurdos de depressão, tá? Inclusive morte por depressão, internação psiquiátrica por depressão, tentativa de suicídio. Então, isso é muito real na minha família. Então, assim, algumas pessoas, elas têm uma hereditariedade que pode atrair a depressão, mas existe uma coisa chamada epigenética, Michel. Então, assim, até hoje, eu percebo os sintomas da depressão porque eu tenho uma predisposição genética muito forte. Tanto que eu fui desenganada por todos os psiquiatras que eu passei. Segundo a psiquiatria convencional, eu não teria a menor chance de ter a vida que eu tenho hoje, tá? E eu não sei se você tem noção do que é você ser desenganado por todo mundo, mas é muito difícil você aceitar. E assim, eu me considero, Michel, 100% superada da depressão, porque toda vez que eu sinto sintomas de depressão, eu sei que é um alerta. E eu não deixo que isso me derrube. Porque se eu for olhar o histórico da minha família de depressão e o diagnóstico dos médicos, eu não deveria nem estar aqui. Era para eu estar acamada tomando remédio, porque é muito pesado. E aí vem a questão do mundo espiritual, né? Então, assim, quando eu falo de mundo espiritual, gente, não é ficar falando com o espírito, não, tá? Tem muitas pessoas que acham que o mundo espiritual é ficar invocando o espírito para bater papo. Não, não é. Não é. Mundo espiritual é uma. É muito difícil falar de mundo espiritual com a cabeça terrena. É outra linguagem, é outro acesso, tá? Então, quando você consegue ter esse acesso, você consegue ter uma vida muito boa. Hoje eu falo da depressão sem nenhum sofrimento, porque eu entendi o quanto a depressão foi importante na minha vida. Porque foi através disso que eu abri um canal de comunicação com o mundo espiritual. Porque eu Uau. sempre me lembrava da minha mãe contando as histórias de Jó. E aí eu lembrava disso e eu comecei a sentir as presenças espirituais. E aí vem um problema. As pessoas, quando percebem presenças espirituais, por não entender a linguagem, elas começam a ir atrás de pessoas que invocam espíritos. E são coisas diferentes. Mas a gente pode Completamente. falar um dia a respeito disso, porque eu acabei estudando várias religiões para entender o que era mundo espiritual. E aí, porque eu sofri muitos ataques espirituais, é muito difícil quando você passa por isso e não entende. Sim. E foi bastante pesado, assim, na minha vida, porque é uma pessoa que já não conseguia acreditar em Deus do jeito que ele é. E aí começa a sofrer ataques espirituais, é muito difícil.
É verdade. É um É negócio, verdade. gente, que se eu for puxar esse assunto de mundo espiritual aqui, eu vou falar de coisas que eu vivi que não são normais. Michel, se eu te falar as minhas experiências espirituais, isso dá muito assunto, mas um dia eu falo sobre isso no livro. Vou falar hoje sobre as nossas emoções na comunicação e o quanto elas são importantes para que a gente possa, por exemplo, curar a saúde, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Por isso que eu tenho a minha metodologia de reprogramação mental, porque eu apliquei em mim, funcionou. Quando eu comecei a dar treinamentos, eu percebi que algumas pessoas faziam aquilo que eu orientava e também melhorava. E é tão legal isso, gente. Você fala dos desbloqueios, né, que são tão importantes. Eu falo tanto da Sim, reprogramação. Isso é muito, 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 muito funcional e ajuda demais a gente se conectar. Tem uma coisa que sim. é bacana falar sobre essa questão das emoções, Dani, porque funciona assim, ó. Existem alguns princípios da comunicação. E a comunicação ela tem um tripé, que é a palavra, que é aproximadamente 10% Uhum, do que nós uhum. nos comunicamos. A palavra tem esse peso. Aí nós Sim. temos ali aproximadamente 30%, que é o nosso tom de voz. Se a gente fala mais alto, mais baixo, mais Uhum. pausado, isso interfere na comunicação. Porém, aproximadamente 60% de tudo que nós falamos tem um peso emocional, que é a nossa fisiologia. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de falar, porque não está ligado à palavra nem à escrita, está ligado muito às emoções. Ao... Sim, sim, exatamente. E assim, os sentimentos, emoções, ela tem um impacto, né? Ela desempenha um papel extremamente importante na nossa comunicação. E é por isso que é importante a gente saber, porque assim, olha, a gente compreender, né? Saber que a nossa consciência emocional, que é a capacidade da gente compreender os nossos sentimentos, né? Compreender, identificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? As nossas crenças, tudo isso influencia. Tudo isso influencia na nossa comunicação, né? Então, assim, a comunicação, se você tem, né, essa capacidade, essa habilidade, essa autoconsciência, né, de compreender as suas emoções, né, os seus sentimentos, você pode ter certeza que você vai ter uma comunicação muito mais assertiva, sabe? E influencia, não adianta falar assim, não influencia, porque se você tiver com as emoções desalinhadas, em desordem, o seu corpo vai falar muito. O seu corpo comunica. Se você não tiver congruente com algo que você está falando, né, igual, não sei se você sabe, né, mas tem uma pesquisa que fala assim que 97%, 97 não, 93% da nossa comunicação é a não verbal. E apenas 7% é a verbal. Então, se você Tem a está alinhada ver com com tudo que você... esse cálculo que eu te falei. Porque, assim, 7% na pesquisa que foi feita, né, eles levantaram um percentual bem específico, é que eu arredondei. Mas 7% é palavra, o restante é tom de voz e fisiologia. E Uau! tanto o tom de voz quanto a fisiologia está voltado ao nosso campo energético e emocional. É isso mesmo. Isso aí. E tudo isso, né, para que a gente tenha sucesso na nossa comunicação, para que a gente tenha sucesso ao se relacionar com uma pessoa, ao comunicar com uma pessoa, é importante que a gente tenha, sabe, a consciência, que a gente se compreenda, né, Rose, que eu acredito muito nisso. E eu quero te fazer uma Você quer falar? pergunta sobre isso, porque assim, existe, quando a gente vai se comunicar, existe a primeira comunicação que é dentro de nós, né? Que até tem um nome que utilizam muito chamado self-talk, que é aquilo que vem da nossa cabeça. Existem mensagens que vêm que nos desestabilizam emocionalmente. Então, a primeira comunicação é aquela que é de nós com nós mesmos. E depois é a da gente com as outras pessoas. E como você fala muito sobre desbloqueios, eu queria que você falasse, assim, quais são os três bloqueios principais que você tem por experiência
influência, né, que atrapalham a comunicação de uma pessoa? Olha, necessidade de aprovação. Pessoas que têm muita necessidade de aprovação. Esse acho que é uma das que mais impede as pessoas. Porque a pessoa ela nem se posiciona, sabe? Ela não chega nem a falar. A outra, a medo de ser abandonado ou de ser rejeitado. Esse é um dos bloqueios também que te... Porque a pessoa ela fica pensando assim, nossa, né? Que eu vou falar? Será que a pessoa vai gostar do que eu vou falar? Será que a pessoa vai gostar da minha... Ai, se eu falar alguma coisa? E se eu falhar? E se eu não der conta? Sabe? Então, para mim, esses, na minha percepção, sabe? É um dos que mais vai impedir. Ou se a pessoa tiver... Porque são vários, viu, Rose? Então, como eu tenho... eu trabalho muitos bloqueios mais arraigados, então existe, sabe? O bloqueio de desconexão e rejeição. Existe a parte ali que é de negativismo, pessimismo. Então, ele vai muito mais profundo. Então, tem várias coisas aí que pode, sim, atrapalhar, te atrapalhar aí de ter uma comunicação assertiva. E a outra coisa, a identidade, crise de identidade. Meu Deus, crise de identidade. Uma coisa interessante aí de quando a pessoa tem necessidade de aprovação, né? E eu falei que eu comecei a falar em público muito cedo, com 7 anos eu já falava na escola em público. Sim. E acho que eu consegui entender por que eu não tinha medo de falar em público quando eu era pequena. Sabe por quê? Eu era tão pobre, mas eu era tão miseravelmente pobre. E eu tinha uma clareza de que eu era uma pessoa sem muitas possibilidades, que eu acho que eu não ligava mais. Eu já não era aprovada. Socialmente, eu não era aprovada. É sério, gente. Quando eu vejo alguém falar de pobreza, né? Eu falo, o que eles entendem de pobreza? Porque a minha era muito grande. Meus pais eram boias-frias e eles eram semi-analfabetos. Então, eles já sofriam porque eles se comunicavam, inclusive, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles sempre se comunicaram bem. Eles nunca foram de ter vergonha de falar em público também, não. Eles não eram profissionais da comunicação, mas eles eram bem desenrolados. Mas eu lembro, assim, que quando eu criança, eu tinha uma clareza tão grande de que eu era pobre e que a única chance que eu tinha na vida era ir para a escola, porque se eu não conseguisse me dar bem na escola, eu estava ferrada. Então, eu já era tão, assim, desaprovada, que eu acho que eu já não ligava mais para isso. Demorou, de verdade, eu demorei tanto cair minha ficha que eu era uma pessoa interessante, mas isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Mas assim, nessa faixa dos 7 anos, eu era 100% desaprovada em tudo. Em casa, eu era muito criticada, porque assim, era para eu nascer homem, eu nasci mulher, eu não era uma menina comportada. Então, assim, eu era totalmente a filha que deu errado. Sim. Então, acho que eu não ligava pra... Mas pelo menos você não ficava esperando, sabe? Ou seja, já sei como é que é aqui, eu não vou nem esperar pra ninguém. Eu vou falar você do meu jeito, você foi você. Mas mesmo com as crenças que você tinha. As crianças, elas racionalizam menos, Dani. Eu acho que as crianças de hoje, elas têm... Criança simples, espontânea. Uma criança de 7 anos, hoje, ela é muito mais esperta do que uma criança na minha geração, ainda mais no interior do Paraná. A gente era muito simples. Gente, era uma simplicidade. Ó, tem umas perguntas aqui, vamos fazer aqui para ver quem que vai responder. O Michel tá perguntando assim. Ó, essa é pra você. Quais são os sinais nítidos para identificar os bloqueios de alguém? É só dar uma olhada nos resultados, viu, Michel? Dá uma olhada nos seus resultados. Como está sendo seus resultados nos relacionamentos? Como está sendo seus resultados na vida financeira? Como estão sendo seus resultados na vida familiar? Sabe? Você tem uma conexão consigo mesmo, sabe? Aí é a forma mais fácil de você identificar que a pessoa está bloqueada. Entendeu? Ó, daí... Eu falo, por exemplo, eu noto muitos bloqueios na fala da pessoa também. Então, isso é muito... Né? Por exemplo, você me parece um cara muito perfeccionista.
Me parece que tá. E não é que você não é, tá? Você não é. Esse também é um bloqueio. Você não é perfeccionista, você está perfeccionista. A outra coisa, vamos lá, pela sua comunicação. Você já sei que você é um cara extremamente inteligente, autodidata. A pessoa que é autodidata, ela tem uma tendência a ter um desafio nos relacionamentos. Ixi, eu sou Precisa autodidata. conectar, precisa conectar, precisa trabalhar a parte relacional, sabe? Aí tem algumas coisas, você vai, como você já está dentro do método, você vai descobrir muita coisa sobre você. Mas como que está sendo os seus resultados? Dá uma olhada nas áreas da sua vida que você vai descobrir. As crenças, né? O que seu pai falou, o que sua mãe falou, o que você ouviu do seu pai, qual que é o resultado que seu pai tinha, que a sua mãe, que às vezes também você pode estar honrando a mente de alguém, de algum deles. Ó, o Naim tá fazendo uma pergunta aqui bem legal também, que ele tá perguntando assim, como potencializar a autoimagem? Eu vou responder, Dani, você responde também, para ver se... Porque às vezes a gente tem opiniões diferentes e o tema é muito interessante, ó. Como potencializar a autoimagem? Naim, no meu ponto de vista, eu digo o seguinte, aceite do jeito que você estiver no momento. Por quê? Quando você fala em potencializar, é muito relativo. Às vezes a tua imagem não tá boa. Por exemplo, quando eu tive depressão, Naim, é muito interessante porque eu não estava bem. Logo, eu não me sentia bonita. Mas era só eu que achava isso, gente. Eu era paquerada, ninguém estava reclamando de mim, mas eu não me sentia bem. Eu engordei muito por causa do remédio que eu tomei pouco tempo, engordei muito. Então, assim, eu estava me sentindo muito mal com a minha imagem. Eu não estava gostando do meu corpo, eu não estava gostando da minha pessoa. Só que eu aceitava. Eu falei, cara, é o que eu tenho para hoje e eu vou ter que trabalhar isso. Porque quando eu era criança também, Dani, é muito engraçado. Eu me sentia uma criança feia. Eu não me sentia nada legal. Então, eu acho que a melhor maneira é você aceitar a imagem que você tem, né? E seja ela qual for. Porque às vezes o que você está achando que não está bom é só você que está vendo isso. Ou se você percebe que a tua imagem não está boa e você precisa mudá-la, não potencialize, mude. Gente, às vezes parece bobagem, né? Teve umas pessoas aqui na live que estavam elogiando meu cabelo. Ai, eu fico tão feliz. Só que esse cabelo aqui, gente, foi feito todo um trabalho espiritual, não se engane. O meu cabelo natural, ele é bastante rebelde. Então, assim, quando eu tenho paciência de arrumar ele, ele fica uma graça. Mas faz o que você puder fazer de melhor, Naim. Isso já vai te ajudar. Então, assim, não pense em potencializar. Pense em aceitar a sua imagem no momento e vai mudando ela aos poucos. Foi uma coisa que eu fiz e, de fato, assim, foi maravilhoso. Porque hoje eu me sinto muito bem com a imagem que eu tenho. E mesmo querendo algumas coisas que às vezes na hora você não pode, né? Tipo, às vezes tem dia que você não tá maquiada na internet e eu já nem ligo mais. Tem dia que vocês vão me ver muito feia porque a iluminação não tá boa, porque eu tô sem maquiagem. Isso não vai me impedir de abrir uma câmera e falar. Isso aí. E o É que que isso aí. você responderia para ele? Olha, a primeira coisa é dar uma olhada no espelho e começa a contemplar, sabe? A pessoa preciosa que você é. Porque existe um tesouro dentro de você. Você é uma pessoa preciosa. Todos nós somos. Essa é a verdade. E nós precisamos nos reconhecermos como filho, como filha amada, sabe? Se sentir amada, sabe? Olhar, porque nossos olhos é a janela da alma. Olha no espelho e respira fundo aí umas 3, 7 vezes, profundamente. E eu quero que você faça isso, não racional, mas emocional. Porque o racional é muito bom, mas emocionalmente a transformação ela vai ser muito maior. E começa a entrar em contato com as suas emoções, com o que você sente ao seu respeito. Porque se você tem uma visão distorcida sobre você, esse é o momento para você começar a trabalhar essa parte da autoimagem. O que está falando? Autoimagem. É interno e externo. É interno e externo.
sabe? Se você trabalha isso externo, isso vai te ajudar muito. Mas se você trabalha isso no seu interno, você pode ter certeza que vai te ajudar muito mais. Porque é de dentro para fora. Então, tudo que eu começo aqui a internalizar e que é bom, isso vai florescer, isso vai trazer à tona o seu melhor. Então, começa a fazer esse exercício no espelho mesmo. E começa a declarar sobre a sua vida. Essa é uma das formas, assim, de você estar reprogramando também, sabe? O que aquelas vozes internas ficam falando ao seu respeito, né? Aquelas sensações ruins de inadequação, talvez de inferioridade, de se sentir ser diferente dos demais, né? Sentir desencaixado, sentir que não é aceito. A primeira pessoa que precisa aceitar você é você mesmo. Porque o que o Senhor fala ao nosso respeito, né? Olha que o Senhor, ele só tem bons pensamentos a nosso respeito. E a gente precisa, é a mesma coisa que a gente precisa ter a nosso respeito. Que são bons pensamentos, pensamentos de bem, pensamentos de paz, pensamentos benevolentes, sabe? Agora, olha no espelho mesmo, sabe? Olha na sua alma, entre em contato com o que você está sentindo. Se não for bom, você respira, você se olha e você fala assim, muito obrigada, porque você já superou muita coisa. Muito obrigada, porque até aqui você era aquela pessoa, mas agora, a partir de agora, você é uma pessoa linda, você é uma preciosa, você é a criatura mais perfeita dessa terra. A partir de hoje eu te aceito, eu te respeito, eu sou muito grata por você. Porque você superou muitas coisas que poucas pessoas superam. E começa a declarar sobre a sua vida. Isso vai fazer com que você vai mudar também. Isso vai mudar a sua postura interna. E você está trabalhando aí a sua identidade, a sua autoimagem também. Tá? Cuida de você, cuida do seu corpo, né? Porque a autoimagem ela tem uma ligação muito grande com a autoestima também. Então, cuidar do seu corpo, cuidar da sua energia, cuidar da sua alimentação. Entendeu? Cuidar, quando você tá fazendo skincare, cara, sente a sensação, sabe? Sente a sensação, começa. Não tem uns negócios. Eu tenho uma escovinha que eu falo assim, caramba, nossa, parece assim, é liberado hormônios enquanto você tá fazendo isso, sabe? Se abraça, comece a se abraçar mais, comece a abraçar outras pessoas. E falar coisas boas mesmo, sabe? Falar, nossa, como Deixa eu eu sou te. lindo, sabe? Como eu sou maravilhoso. Isso é uma forma de você estar aí ajudando a sua autoimagem, Sabe o que acontece, tá? Ain? Como eu sempre fui da televisão e publicidade, eu preciso te passar uma coisa que pode te ajudar a entender um pouco disso. Na era da televisão, né, a televisão hoje ela está num momento de queda, não que ela vai acabar, mas a televisão ela vai ter uma mudança na comunicação dela. E principalmente pessoas que viveram a década de 80, principalmente essas pessoas, elas foram atacadas por um mercado publicitário que colocou regras na beleza e na estética. Então, muitas pessoas, elas não se sentem bem porque elas não estão encaixadas nos padrões sociais que a publicidade coloca. Isso sempre existiu, gente. E é muito engraçado, porque assim, teve uma época, se você pegar a história do mundo, quando fala de beleza, de estética, está muito ligada à publicidade. A publicidade, ela dita algumas regras de estética que algumas pessoas, por não terem essa compreensão, elas se sentem fora daqueles padrões. É só você pegar, gente, qualquer pessoa que, vamos supor, que ficou rica e foi pobre um dia, você pega uma foto do antes e depois, sempre quando você tem recursos para cuidar da sua saúde, não é só dinheiro, mas você estar bem com você mesmo, você percebe que a pessoa fica mais bonita. Se você pegar minhas fotos com depressão, é muito engraçado, meu rosto está diferente. E eu que trabalhei como modelo muito tempo, a gente aprende a fazer fotos mais bonitas. Existem poses que te deixam mais bonita. Então, uma pessoa que nunca foi desse mercado publicitário, do mercado da moda, que às vezes não tem habilidade para fazer uma foto, às vezes ela não se sente bem porque ela não fica bem na foto. Eu tive amigas que eram modelos de passarela, mulheres lindas. Eu não tinha altura para passarela, desfilei poucas vezes, mas eu conheci mulheres que tinham o padrão internacional de beleza e não se sentiam bonitas. Eu lembro até hoje, eu tive uma amiga no Sul,
que eu sou de Curitiba, né? Eu fui criada em Curitiba, e eu tinha uma amiga que ela tinha o padrão, ela tinha exatamente o biotipo da Xuxa na década de 80. Ela era alta, magra, loira de olhos azuis, uma mulher linda. E eu morria de rir, porque a gente participava do mesmo casting da agência, só que o trabalho dela era muito mais passarela, não era meu caso. E ela olhava para mim e falava assim, eu queria tanto ter a sua cor. E eu achava engraçado, porque assim, você pode ver a pessoa mais linda aos seus olhos, ela tem problemas. Então, é muito importante você observar isso que a Dani está falando, de você cuidar de você e ter carinho por você. Porque, às vezes, a tua visão de beleza, de estética, de imagem, ela não está ligada ao que você é, que é a imagem e semelhança de Deus. Ela está ligada a uma revista que você viu, a um modelo que a publicidade jogou, como se aquilo fosse melhor. E não é, porque nós somos únicos. E é isso que Exato. nos torna especiais. Sermos únicos. É igual à natureza. Não existe a cor mais bonita ou a mais feia. Existem diferenças. Você pode gostar mais de uma coisa ou de outra, mas a natureza, ela é única. E nós também somos. Então, acho que isso daí vai te ajudar a entender que certas coisas que nos são colocadas como regras, necessariamente não são os modelos ideais. Exato. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, Rose? Por isso a importância da gente saber quem nós somos de fato em Deus. Oi, Suelane! Da gente realmente saber, né, de fato, a nossa essência também, quem nós somos em Deus, porque uma vez que você sabe, você não vai ficar aí buscando se encaixar nos padrões que a mídia, que a economia, que o sistema impõe, sabe? Assim, na última live, na live agora que eu tava fazendo, a gente falou sobre isso, né? Então, teve uma pergunta lá de um rapaz, né? Nossa, eu não tive tempo de me arrumar, eu estava indo para um evento, e o fato de eu não conseguir me arrumar, eu fui todo, né? E fui percebido de forma muito distorcida. Então, e ele falou assim que se sentiu muito mal, porque não deu tempo ele trocar e tal. Então, eu falo assim, olha, a importância de você se conhecer, saber de verdade quem você é, a sua essência, ela tem que estar muito mais, precisa estar alinhado com isso, sabe? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E não é uma roupa, não é uma casa, um carro que vai te definir. Isso não te define, sabe? Obviamente que a nossa energia, ela chega mais primeiro que o nosso corpo, né? E isso atrai oportunidades. Mas se você tem muito claro por que você se sentiu mal naquilo ali, ok, natural, isso acontece. Mas se você tem firme quem você é, você fala, cara, tá tudo certo, hoje eu não consegui, vou de Havaiana, tá tudo certo pra mim. Por quê? Porque você não é uma pessoa largada, não. Você tem consciência de onde você tá indo, do que você quer, mas saiba, sabe, assim, tem consigo isso. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Porque quantas pessoas que têm tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo? É rico, mas não tem a maior riqueza, sabe? De todas as coisas. Então, sabe, isso não pode te definir. Porque o que te define é o Deus vivo, sabe? É quem você é nele. E isso tem que estar muito firme em você. Porque se você achar que coisas te definem, que profissão te define, que, sabe, que não, isso não te define. Isso tem coisas que são fases, tem coisas que vão ficar. E você, nossa, não fui bem arrumado, você é amado, sabe? Você continua sendo amado. Às vezes a sociedade ela quer impor algumas coisas. Ok, tem coisas e coisas, a gente sabe disso. Mas Mas a você gente tem não pode firme essa se limitar, identidade. né? Por não ter aquilo que seria o ideal. Exatamente, porque é com o que você tem, sabe? É com o que você tem. Porque eu falo assim, Rose, uma pergunta que eu gosto de fazer, tá? Quem é você? Se tirasse, quem é você? Aí as pessoas falam assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a profissão, mas menos quem ela realmente é em Deus, menos a essência nata dela.
Mas tá bom, então beleza, você é isso e aquilo, ok. E se tirasse tudo isso, quem seria? O que sobraria? Quando a Sabe? O que gente tem sobraria? uma clareza de quem a gente é, a gente vive muito melhor, porque nada Sim. nos abala, né? É que a gente, Quem é você as sem o seu pessoas não carro de imaginam luxo? o impacto. Eu, por estar na comunicação há tantos anos, e a gente conhece uma série de estratégias, né, para prender a atenção das pessoas. E se as pessoas entendessem o quanto a publicidade, a televisão e a propaganda, elas conseguem nos apresentar modelos que não são reais, mas que muitas vezes as pessoas acreditam naquilo e se prendem naquilo, né? Eu vejo isso muito, nós mulheres sempre fomos muito atacadas pela estética, né? Hoje até que tá bom, o pessoal fala de hoje, gente, mas hoje tá ótimo. Porque hoje existem padrões de modelo, padrões de beleza para qualquer idade, para qualquer peso, mas não era assim. Na década de Sim. 80, a coisa era bem pesada. Existia um padrão de altura e peso que, se você não tivesse naquele padrão, você não servia para nada. E depois as pessoas foram descobrindo que aqueles padrões, na verdade, não tinham sentido nenhum. Mas a gente Exato. precisa ter essa clareza, né? Senão a gente fica apegado a coisas que não tem nada a ver com a gente. A gente vê, às vezes, uma pessoa, né? Vamos pegar um exemplo. Uma das coisas que mais chamam a atenção das pessoas na publicidade, na televisão, é a questão do padrão estético e do dinheiro. Então, tem pessoas que elas criam um personagem que às vezes não é real. Mascara. E a internet faz muito isso. Sim. Então, dinheiro não compra sucesso, dinheiro não compra felicidade. Ele é muito importante, com certeza ele é. Mas você não pode sacrificar seus valores, sua vida, apenas para ter um dinheiro que, quando você tiver, você vai descobrir que não é tudo. Quando você escuta alguém falar que, se eu tivesse dinheiro eu seria mais feliz, ela já está avisando que ela não tem. Porque o dia que ela tiver, ela vai ver que não é isso que vai importar. Tem gente que é rica e é pobre ao mesmo tempo. Você vai descobrir que isso não é o E o mais dinheiro importante. é bom, o dinheiro é bom, o dinheiro é importante. Eu tive mais dinheiro do que eu tenho hoje, Dani. E eu percebo que, naquele momento que eu tive uma condição financeira tão impressionante, eu não tinha um emocional que acompanhasse. Então eu precisei mudar isso para que hoje, né, eu possa construir algo muito mais sólido do que a questão financeira. Exato, exatamente. Isso de extrema importância, sabe? E dando continuidade, assim, olha, gente, para alinhamento mesmo, assim, da autoimagem, você precisa cair para dentro de você, sabe? Porque o Senhor, ele fez um chamado para Abraão. Qual que foi? Leste Lerá. Seja, Abraão, Leste Lerá. Autoconhecimento. Leste Lerá significa autoconhecimento. Pula para dentro de você, se conheça, sabe? Tome conhecimento, saiba como você funciona, tenha conhecimento de tudo que você tem, porque você pode ter certeza que ninguém pode tirar isso de você, sabe? Quando você realmente se conhece, quando você entende e vê, né, quantas coisas foi. Eu mesma, eu lembro, Rose, que eu olhava as revistas em casa e sabe aquelas revistas caras, né? Tinha tanta gente linda. Eu falava, nossa, eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher. Coisa de criança. Eu sou essa mulher. Nossa, eu vou ser igual essa aqui. E olha para você ver. E sabe qual é o papel? Porque os pais, nós como pais, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos, que é exatamente, sabe, instalar drives mentais, sabe, positivos na vida dos nossos filhos, sabe? O que é isso? É falar sobre a identidade, né? Para que eles foram chamados? Falar, filho, é tudo que Deus diz a respeito, ao nosso respeito. Porque se você não deixa muito claro isso para o seu filho,
O mundo lá fora vai forjar isso, vai criar uma imagem distorcida que não existe o seu filho. Porque a criança, gente, a mente da criança, sabe? É um terreno fértil. O cérebro, ele é um terreno fértil. Porque ele não tem filtro como o nosso tem. Então, por exemplo, alguém vai chegar aqui e falar assim, não, você é feia. Obviamente, a gente não vai acreditar nisso porque a gente sabe quem a gente é. Mas uma pessoa que não sabe quem ela é, a primeira coisa que ela vai fazer eu sou feia mesmo. Não é a criança? Então, e normalmente, pessoas que têm muita autoridade, sabe? Então, ouvir na escola, dos coleguinhas, bullying, essas coisas todas, influencia de forma, e impacta de forma muito negativa na vida da criança, na forma como essa criança vai se ver, na forma, né, da concepção que ela vai ter sobre si mesmo, vai influenciar nas emoções, enfim, no comportamento como um todo. Agora, se nós temos essa consciência, né, a primeira coisa, vá se descobrir, vá se desenvolver. Por exemplo, no meu método eu trabalho muito, Rose, assim, ó, a partir da identidade, desbloqueio, autoimagem, perdão, a parte mapear a personalidade, que a pessoa precisa saber que ela tem uma personalidade. Mapear os bloqueios mais arraigados, para que ela entenda e ela veja, caramba, eu tive isso aqui, quando foi que aconteceu? Tem que ir lá na causa, precisa ir lá na raiz. Agora, qual que é o papel? Olha só, aqui está escrito. Aqui está falando sobre a sua identidade, aqui está falando sobre a sua autoimagem e tal. Só que algumas pessoas não tomam isso como verdade. E o fato de você não tomar como verdade, ou seja, você já teve uma essência corrompida, aí você fica na acusação, na cobrança, na punição, sabe? No será, né? Cheio de dúvida. E uma vez que você coloca dúvida, acabou a graça, sabe? Você perde a graça. Então, chega aqui e pergunta assim, né? O que o Senhor falou ao meu respeito? Quais são os pensamentos do Senhor ao meu respeito? Eu sei, porque o Senhor fala ao Senhor, vocês são filhos amados, meus filhos amados, meus filhinhos, os mais amados, filhos amados, pertencentes, desejados, ungidos, protegidos, sabe? São herdeiros, co-herdeiros do Deus vivo, já são santificados, já são perdoados. Quanta coisa linda tem aqui se você ver. Enquanto que o Senhor fala ao nosso respeito, que está aqui na palavra, você vai falar assim, meu Deus do céu, eu nem sabia disso. Mas pesquisa, faça uma pesquisa lá no Dr. Google. O que o Senhor falou a meu respeito na Bíblia. Aí o Google, né, o Dr. Google, ele é muito inteligente. Aí ele vai falar assim, ó, minha filha, ele está dizendo o seguinte, que ele só pensa, ó, ele tem bons pensamentos a seu respeito, que você é herdeira, que você está aqui para dominar sobre todas as coisas, né? Que você é imagem e semelhança dele, para dominar sobre todas as coisas debaixo do céu. Você entende? Então, tem várias perguntas assim, ó. E eu também fiz isso, sabe? Agora, toma posse, pega e toma posse. É isso aqui, não é? Não é para dominar. Então, vamos dominar, vamos governar. Mas a primeira pessoa que você precisa governar é você mesmo. É você governar a sua própria mente. Porque nós somos prisioneiros de nós mesmos. Eu te faço Aí uma se a minha... Sim. Você foi uma pessoa que teve desafios ou você sempre foi assim, alegre, de bom humor? Gente, porque ela é assim o tempo todo. Eu fico chocada, porque eu não sou assim, gente. Eu sou aquela pessoa que tem dias que eu tô assim com um mau humor terrível, que eu não quero nem sair de casa, porque senão eu vou estressar o E a Dani não, parece que tá sempre assim, plena. Você é sempre assim, Dani? Ou você já teve alguma dificuldade? Por exemplo, assim, eu enfrentei a depressão. Sim. Embora ninguém sabia que eu tinha, só eu que sabia. Sim. Mas eu tinha uma oscilação emocional muito desconfortável. Uhum. Eu queria saber se você sempre foi assim, serena e plena. O que acontece? Obrigada, Rose. Que elogio, gente. Olha só, eu sempre fui muito tranquila, eu sempre fui muito em paz, assim, nunca fui uma pessoa assim de entrar em conflitos, eu sempre gostei assim e sempre fiz de tudo para lidar muito bem com as pessoas, tratar muito bem as pessoas. Oi? Não tem ideia que seja ser assim. Não, né? Então, veja, e eu era uma pessoa, Rose, que todo mundo falava comigo, eu sorria, sabe? Desde a minha infância, desde pequena, meu avô ia passear, todo mundo mexia comigo, eu era de ganhar presente, era a coisa mais linda, adorava isso.
Mas em um determinado momento, assim, é claro, né? Tenho os meus momentos também em casa, eu tenho os meus momentos, né, com outras pessoas também. E obviamente que hoje não mais, mas quando foi em 2018, em 2017, final de 2017, eu comecei a sentir um grande desconforto, né? Que foi, assim, de sentir que eu precisava mudar, eu queria algo novo, criar algo novo. E, e nessa transição aí eu comecei em busca, comecei... Fala para nós sobre o seu método. Vou falar, Rômulo. E aí, em 2018, eu saí da instituição bancária, da instituição financeira, na verdade, né? E fui para a sede, fui parar no call center. Tomei uma decisão contra a minha própria vontade, contra o meu coração. Não entendia, não sabia, até ali eu não ouvia, assim, não conseguia entender aquela minha angústia, aquela minha agonia. E ali começou os meus grandes confrontos comigo mesmo, com as minhas emoções, com tudo que estava acontecendo. Ainda assim, eu estava assim, mas por dentro só Deus sabia, né? Então, assim, muito tranquilo, de boa, só Deus sabia o que estava acontecendo dentro, mas eu comecei a ter que jogar isso para fora, sabe? E eu descobri, né, nessa minha jornada de autoconhecimento, que eu tinha esse desafio em expressar, tinha o desafio de falar a verdade, de ser autêntica, de ser uma pessoa realista, sabe? No meu processo, outra coisa assim que startou, que foi terrível para mim, assim, o quanto que eu mascarei o meu sorriso na dor, ou seja, sofrendo, sentindo a dor, enquanto eu tinha que chorar, eu estava sorrindo. E eu percebi isso, e quando eu percebi, doeu muito, mas eu alinhei isso, porque eu percebi que eu estava mentindo para mim mesmo, sabe? Então, essa jornada do processo foi uma jornada, assim, que eu não conseguia sorrir muito depois. Depois de eu descobrir também, e até porque eu estava sentindo uma dor muito profunda, né? E aí, trabalhando tudo isso, essa plenitude, assim, sempre fui tranquila, nunca fui de esbravejar com ninguém, brigar com ninguém, mas obviamente que o Senhor, ele me deu muita sabedoria também, me deu muitas ferramentas para que eu lidesse com as pessoas, para que as pessoas, quando ela estivesse no desafio dela, porque você chega, quando você encara as suas máscaras, suas dores, as mentiras, sabe, quando você vê que você está mascarando muita coisa, e você trata aquilo, que é o que eu fiz, eu entendi, eu vi as minhas máscaras, quanta coisa eu fiz comigo mesmo, quantos lugares e ambientes eu me coloquei, quantas vezes eu não fui realista comigo mesmo, e eu bati de frente com isso. Então, eu confrontei comigo mesmo. E daí, eu fui florescendo, tive um grande encontro com Deus nesse meu deserto, obviamente. Assim, o Senhor falou muita coisa, o Senhor me trouxe muitas coisas, me revelou, levei muita taca na vida. Então, assim, mas para que aquela casa que estava construída na areia fosse construída em rocha firme. Então, hoje, assim, nunca tive, sempre, eu cuidava sempre da minha vida, assim, para mim estava tudo certo. Cada um com seus problemas, cada um com seus desafios. E depois que eu comecei a entender sobre mim, sobre a personalidade humana, sobre as pessoas, então eu comecei a entender que tá tudo certo, cada um tem a sua camada para romper, cada um tá na sua fase. Cada um está no seu momento, as pessoas não são obrigadas a ser como eu, mas eu também já tenho os meus momentos de desafio, sim. Entendeu? Até a nossa essência, na verdade, né? Você quer conhecer uma pessoa, conhece ela dentro da casa dela, que você vai ver. Então, hoje eu falo assim, ó, o meu esposo me chama assim, falou assim outro dia assim, você tá muito bocuda. Eu falei assim, então, eu calei por muito tempo, vai ter que escutar a verdade. Então, eu trago a verdade, eu falo a verdade, sabe? Porque por muito tempo eu mascarei isso. Eu falei assim, eu sinto muito, eu sei que vai ser desconfortável para você, assim como um dia foi para mim desconfortável. Então eu fugia das tretas de entrar em conflito com as pessoas. Hoje não, hoje eu confronto, eu vou partir para cima com tranquilidade, plenitude, sabendo quem eu sou e tá tudo certo com outra pessoa também. E você é daquele grupo de pessoas que faz análise comportamental, não é? Eu já vi você sobre isso, eu acho muito interessante. Sobre linguagem comportamental, linguagens do amor.
Faz uma análise minha, porque eu sou muito curiosa. Ah, você tem um perfil de Você dominância consegue muito grande, analisar? mulher. Você é uma grande executora. Tem uma grande executora aí. Porque, assim, pelo perfil comportamental, vou pelo perfil comportamental, que eu acredito que no Enneagrama isso deve ser aí um tipo 8, e aí tem que fazer o mapeamento, mas pelo perfil comportamental, dominância, né? Muito executora, extremamente dominante, toma muitas decisões assertiva, mas também fala o que tem que falar, não tem papas na língua. Doa quem doer, eu vou dizer aqui, vou falar a verdade, é isso e ponto, embora. Muito objetiva, sem mimimi, sem muito rodeio. Então, o dominante, ele tem, né, foca muito no resultado, muito Tem gente que centralizador fala que eu também. sou dominante, tem gente que fala que eu sou influente. Eu sei que a gente é um pouco de tudo, né? Eu Não, falo, gente, provavelmente você tem influência, não. mas o primeiro seu que eu vejo é dominância. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Não pensem que isso é bom, né, Dani? Porque o pessoal acha assim, nossa, dominante, isso é muito legal. Nem sempre, gente. Muitas vezes, quando a gente é verdade isso, ó. Quando a gente é dominante, muitas vezes a gente perde uma série de oportunidades, porque muitas pessoas não aceitam o nosso perfil. Nosso perfil é muito bom para coordenar coisas, né? Porque a gente vai Sim. lá e faz. Só que dependendo do lugar que você está trabalhando, as pessoas não querem você perto. Dependendo do ambiente que você atua, as pessoas não aceitam as pessoas dominantes. Eu acho que foi até por isso, Dani, que muito cedo eu tive a minha empresa. Com É, 19 anos de idade eu tive a minha empresa, legal. porque eu não me adaptava para ninguém. E não mudou muito. Até hoje, eu. Não que eu não atenda empresas, né, gente? A gente sempre trabalha com pessoas, mas o que eu falo é assim: dependendo do ambiente empresarial que você está, você não pode nem ter opinião própria. Então, muitas vezes, ser Sim. dominante, as pessoas acham que isso é bom, né? Eu vejo que as pessoas acham tão legal ser dominante, ser influente. Gente, nem sempre isso é o melhor, não. É porque, na verdade, assim, o que que acontece? Todos os perfis, Rose, eles são muito bons. Sim, Eles são excelentes, sabe? Porque eu sou um complemento de você, você é o meu complemento. O Romulo é meu complemento. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, todos nós temos pontos de evolução, pontos de crescimento. E a nossa personalidade, ela muitas vezes vem com excesso. E é esse excesso que a gente precisa cuidar. Então, por exemplo, uma palavra-chave do dominante, intolerância, muito intolerante. Precisa aprender o que? Esse é um ponto de evolução. Esse é um ponto de evolução do dominante. Então, ele precisa aprender, né, o ponto de evolução também, saber que às vezes não é o que o dominante fala, mas como ele fala, a forma como ele fala, porque às vezes realmente tem gente que tem medo, tem gente que pode falar, nossa, que pessoa grossa, nossa, você viu? A pessoa, mas quando você é uma pessoa tratada, você entende que não tem nada a ver com você, com o outro, por exemplo. Então, vamos lá. Para mim foi tudo normal eu falar com você, eu comunicar com você, para mim foi tudo normal, não foi nada, entendeu? Eu entendo, desconfortável. mas cada um eu entendo. Então, o Rômulo, por exemplo, o Rômulo tem dominância também. Eu tenho uma ótima comunicação com o Rômulo. Agora, já tive por ser, né, por ter uma influência no meu natural, obviamente que no meu adaptado eu não sou influente, eu sou dominante. Por isso que a Aurélia falou que eu tô muito bocuda. Então, Tá? mas a minha naturalidade, o influente, ele tem medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado Ah, também. tem Então, o que que isso, acontece? Para um dominante que não é tratado, que não tem uma personalidade, que não tem uma autoimagem alinhada, né, que não passou por um processo mesmo de cura das feridas, das dores emocionais, a cura da alma, ele vai sempre levar para o lado pessoal, principalmente para quem é influente, leva para o lado pessoal. Tem essa quantos tendência, né? Não perfis estou dizendo que é tem? uma verdade para todos. Oi? Quantos perfis tem? São 4. Dominante, influente, estável e conforme. Então, dominante são pessoas centralizadoras, são pessoas executoras, focam no resultado, são extremamente objetivos.
competitivos, ama desafios, então são pessoas para cargo de comando, diretoria, são pessoas que gostam de destaque, toma decisões assertivas, dependendo da intensidade desse perfil, pode ser uma pessoa até autoritária demais também. Então, esses são pontos de evolução que precisa ser cuidado. Então, fala assim, olha, são características e são tendências. Porque você não pode pegar isso, eu sou isso e pronto, acabou. Não. Você Você precisa se falou uma coisa desenvolver e saber que você é muito falou, maior do que a sua você personalidade. falou do adaptável, ou seja, a gente consegue se Adaptar. adaptar ou se modelar um perfil para complementar o que a gente tem. Sim. O que acontece? Olha só, a gente tem o nosso natural. O nosso natural ele não vai mudar, porque é a nossa essência, a nossa essência, a nossa identidade, né? É quem eu sou de verdade, quem eu sou de fato. Só que pelo fato da gente passar por algumas experiências e vivências, pode ser que a gente adapta, né, em outro perfil. Agora, se eu eu tô indo para uma empresa, vou migrar para uma empresa, para uma área X, que não tem nada a ver comigo. Eu vou falar de mim. Eu que trabalhava com público, então para mim tava tudo certo, tava um amor, tava perfeito. Mas quando eu fui para o call center, eu fiquei muito angustiada, muito agoniada. Mas por quê? Porque eu tinha que ser uma pessoa que eu não era lá, não tinha nada a ver com a minha essência. Então, no call center tem que ser uma pessoa, que tem que lidar com regras, com normas, tem que ter horário, tem que ter tudo. E aquilo ali para mim me doeu muito. Então eu tinha que me adaptar à estabilidade e conformidade, que é algo que não fazia sentido. Então, quando eu cheguei lá, eu já estava dominante. Eu já cheguei como dominante conforme ali. Não consegui ficar lá. Eu fiquei 7 meses para suportar o processo e também por um processo também que eu passei de muita acusação comigo mesmo, que eu achava que eu tinha que me sacrificar e que eu tinha que passar lá para me aprender, para você ver o quanto que eu era dura comigo mesmo durante o meu processo. Mas assim, o que eu quero que entenda? Que quando você vai para um ambiente, que aquele ambiente você vai desenvolver algo, estabelecer algo ali, e você sentir a necessidade, sentir que aquele ambiente exige que você seja um pouco mais tranquila, aí sim, o que vai acontecer? Você vai buscar se adaptar, só que você vai sofrer. Tem algumas pessoas que sofrem dependendo da intensidade desse perfil. Já tem gente que tem uma maior flexibilidade e adapta, que é uma beleza, mas tem gente que tem desafio. Essa pessoa que tem desafio normalmente são altos, são dominantes altos ou influentes altíssimos, eles vão sofrer, vão sentir dor, que foi o meu caso. Eu tinha que me adaptar a algo que eu não era. E eu acabei realmente despendendo muita energia, gastando muita minha energia para eu ser quem eu não era. Quem eu não era. Então, saindo da minha essência. Então, eu falo assim, olha, o perfil comportamental, assim, foi uma das portas de entrada, assim, realmente para o meu autoconhecimento, realmente para mim perceber quem eu era, a minha identidade, as minhas potencialidades, as minhas habilidades, o que era importante para mim, o que não era importante para mim. Porque quando você tem essa certeza e essa ciência de quem você é, você não vai se submeter a determinados lugares. Tudo bem É se muito para importante. você vai desenvolver habilidades, mas enquanto isso, não tem necessidade de você despender energia, sabe? Sim. E é importante a gente entender esses perfis, porque eu me lembro assim, né? Já que a gente falou da depressão, foi uma época que eu nunca tinha estudado sobre essas coisas de inteligência emocional, de perfil Uhum. Sim. comportamental. Então, assim, por não ter este conhecimento, né? Por não ter o Lech Leha, eu percebi que eu precisava mudar coisas em mim. E, gente, quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa mudar, no começo é um choque. Porque eu falo, cara, a vida toda eu vivi assim. E se realmente é verdade o que eu estou vendo e estudando, a minha doença foi uma coisa que eu criei sem saber. Que os meus padrões mentais e Sim. comportamentais criaram uma série de problemas na minha vida que eu não precisaria ter passado.
Sim, Aí eu precisei começar a observar mais isso. É muito louco, assim, quando a gente tem essa clareza e quando a gente precisa. exato. Tá? E você veja, até hoje eu lido com isso, porque assim, ó, eu tive a minha primeira crise de depressão em 2004. E o que que eu Uhum. percebi? Em 2004, eu senti que eu tinha um sentimento estranho no organismo, que eu percebi, agora eu tenho uma doença que eu não tinha. Meu organismo todo, ele tinha reações compatíveis com os sintomas depressivos, que tem a ver com palpitação no peito, aperto no peito, mal-estar, tremores no corpo, uma série de coisas que todo depressivo tem. E eu só fui melhorar disso lá por 2019. E o auge que eu descobri que isso era realmente uma doença real foi ali em 2013, quando eu tive uma crise de síndrome do pânico. Eu tive 3 crises de síndrome do pânico e é muito assustador. E aí eu fui começar a ter essa clareza de mudar só em 2016. Então você imagina quanto sofrimento. E é Sim, muito louco, porque a gente está falando sobre emoções, e assim, quando você tem uma doença emocional, e eu vejo a depressão como a mais completa, porque quando você tem depressão, você tem tudo junto. Tudo junto. E aí você começa a perceber que uma simples mudança de pensamento, de comportamento, vai mudando o seu muda ambiente tudo. e os limites, entender que você tem algumas dificuldades que talvez Sim, você não vai conseguir lidar. Isso te alivia porque você para de culpar as pessoas e situações exato. pelos resultados que não estão acontecendo e você mesmo vai buscar ambientes melhores para você. Por exemplo, tem ambientes que eu prefiro não frequentar porque eu sei que emocionalmente não vai me fazer bem. Sim, Dá um exemplo, né? Eu trabalhei muitos anos no Carrefour e eu levei resultados de vendas tanto para o Carrefour quanto para o Pão de Açúcar tão assustadores. Eu levei para essas companhias um sistema de vendas que eles usam até hoje. E eu fui desenvolvendo esse estilo de venda sem ter muita consciência até eu entender que isso era uma coisa muito poderosa. E por causa disso, eu recebi muitas propostas. E uma delas foi para ser gerente do Carrefour com possibilidades de virar diretora da companhia, porque lá tem muitas oportunidades de cargo, né? E eu me lembro que sim. eu, quando eles precisam de profissionais de alto nível, eles têm muita dificuldade de achar pessoas com qualificação. E eu tinha todas as qualificações e todos os resultados que a companhia queria. E eu me lembro que me chamaram e eu ia ganhar muito bem. Absurda. Eu já ganhava bem. E eu ia ganhar muito bem, mas com todo o apoio de uma grande empresa multinacional, né? E eu lembro que eu dei uma resposta para o diretor que queria me colocar no cargo. Ele falou: oh, se você me der um ok, em uma semana você vai estar aqui com todos esses benefícios. E eu falei para ele, eu falei assim, posso te falar uma coisa? Você vai perder sua melhor locutora para ter uma gerente que vai ser boa, mas não vai ser feliz. E eu sei que muitas pessoas fariam de tudo para aceitar essa proposta de trabalho que você está me oferecendo, e eu já recebi várias, mas eu não vou pegar. Ele falou, não acredito. Eu falei, pois é, até eu me surpreendo, mas eu sei quem eu sou. E tem algumas coisas que acontecem aqui na companhia que não combinam comigo. Como eu sou prestadora de serviço, eu Uhum. consigo trabalhar sem ter tanta intimidade com alguns procedimentos da companhia. Mas se eu tiver que entrar nesse sistema de vocês, eu não vou querer. Então é muito legal quando a gente começa a ter essa clareza das nossas emoções, do nosso perfil e dos ambientes que a gente percebe que funcionam melhor para a gente. Isso ajuda demais, porque às vezes a gente fica insistindo em coisas que não combinam com a gente, né? Exatamente, exatamente. Assim, olha, eu falo assim, ó, se teve algo assim, não só no fato de me conhecer, mas conhecer a Jesus mesmo, sabe? Porque quando a gente conhece, quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem um encontro, dificilmente, e você está sensível e entende as linguagens dele, dificilmente você vai se submeter também a determinadas coisas, sabe?
Porque aquilo que não te dá paz no seu coração, provavelmente não é aquilo que não, sabe? Não é aquilo. E assim, obviamente, né, que a gente passando por alguns processos, a gente vai descobrindo e o Senhor permite. Por exemplo, eu fiquei 7 meses no call center, mas porque eu me permiti, porque eu estava embaixo, né? Olha para você ver, né? Ou seja, ali naquele momento ali, eu falava assim, nossa, eu precisava. E o Senhor falava assim, eu não vou falar para você que você tem que sair. Porque a decisão é sua. E o Senhor, a decisão é nossa, sabe? É nossa. De entrar ou de sair, é nossa. E assim, mas foi libertador para mim, porque eu me aprofundei muito mais. Me aprofundei muito mais. Então, eu falo assim, meu Deus, o quanto que o Senhor me ama, porque como eu era e a pessoa que eu me tornei, porque quando você vai trabalhando e fazendo esse alinhamento, sabe, que você vai entendendo quem você é em Deus, não é qualquer coisa que vai te derrubar, não é qualquer coisa que você vai ficar, ai meu Deus, olha, fulano falou isso comigo, olha, você viu, aconteceu isso, olha, fulano foi grosso. Não, porque tá tudo certo, e nem você vai ficar com aquele julgamento, ó, você viu que fulano... Não, porque se você tá aqui exercitando o olhar de Cristo, sabe? Cara, eu falo assim, Senhor, eu quero ter a tua mente, sabe? Eu quero pensar como o Senhor, eu quero agir como o Senhor, que as pessoas olham para mim, sabe? E que elas vejam essa imagem, sabe? Pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Obviamente que a gente é ser humano, a gente não é assim o tempo inteiro, mas o quanto você puder exercitar isso e ser, sabe? Porque ser é a base, a esfera do nosso ser. Essa é a base para tudo. Para tudo. Porque às vezes a pessoa busca ter e fazer. Mas ter e fazer, principalmente ter, ele é a consequência de quem você é. Sabe? Então, os perfis comportamentais, vou só finalizar aqui, né? Para quem está aí, que eu falei muito sobre o dominante aqui. O influente. O influente são pessoas radiantes, são pessoas calorosas, são pessoas extremamente sociáveis, pessoas que elas conectam, elas gostam de olhar nos olhos, elas gostam de conectar, extremamente atencivas, gostam de trabalhar em conjunto, às vezes, dependendo da intensidade, fala demais. Então, ponto de evolução de um influente é ouvir mais e falar menos. Obviamente que a gente tem combinações. Então, aqui vocês estão vendo, eu tenho a habilidade de ouvir e de falar. Então, eu aguardo ela falar, fico ouvindo ela e depois, quando é a minha vez, eu vou. Mas por que isso? Eu tenho também um pouco de estabilidade. Então, eu tenho essa habilidade também e também desenvolvi, porque eu já fui uma pessoa muito falante. Então, hoje em dia, para você tirar algo de mim, só se você começar. Só se você começar a falar. Mas eu vou ser uma pessoa que eu vou fazer mais perguntas para você, né? Então, o influente, ele é muito criativo, sabe? Outro ponto de crescimento do influente, foco, né? É uma pessoa que está na empresa, você tem que estar, passou tarefas ali, você tem que estar em cima. E aí, como é que tá? Já terminou e tal? Então, você tem que estar em cima porque ele é uma pessoa mais descontraída, é uma pessoa um pouco mais divertida, mas ele tem a tendência a perder o foco muito rápido e não gosta de rotinas, detesta Eu regras. tenho um pouco Então, disso. agora vocês já entendem porque quando eu serve no Call Eu tô Center. me Eu tô sentindo um doida. pouco influente nessa parte. Você não entendia, né? É porque, assim, eu não gosto muito de coisas repetitivas demais. Uhum. Tra- Sim. Trabalhos E muito repetitivos e metódicos me deixam entediada. entendi. Então, assim, exatamente, o influente ele não gosta de rotinas, coisas que é regras, aquela coisa. Não, porque ele é de ambiente E comercial, ele tem é uma coisa de expansivo, criatividade. E extrovertido, tem gosta certas de se. coisas que o excesso de criatividade não é bom. Como é que é? Não entendi. É, pelo que você está falando, o influente ele tem uma coisa de criatividade e dependendo do que você vai fazer, o excesso de criatividade ele acaba desfocando muito. Exato, exato, é isso mesmo, é isso mesmo. E precisa trabalhar a parte do foco aí, né? E aí tem os estáveis, né?
estáveis são pessoas extremamente leais, são pessoas assim que são planejadoras, metódicas, pacientes, são tranquilas, são pessoas que preferem mais ouvir do que falar, né? Normalmente essa pessoa ela pode entrar no ambiente calada e sair calada, mas são pessoas que elas adoram ouvir as outras pessoas, extremamente observadoras. São pessoas também que E que são executam, depende essas muito da intensidade. Não entendi. pessoas bastante importantes para determinadas situações, né? Sim, são Porque excelentes como psicólogo, professor, isso, call são mais center. focadas. Isso, é isso mesmo. E aí, assim, né, uma característica muito forte do planejador, que é o estável, são pessoas previsíveis, são pessoas que precisam de planejamento. Então, não chega do nada, porque ele faz com qualidade, tudo para ele precisa ter planejamento. E qual é o ponto de evolução de um estável? Ter mais adaptabilidade, ser mais flexível, sabe? A mudanças. Por quê? Porque ele detesta mudanças. E é necessário a gente mudar um pouco, sim, né? Então é importante coisas novas, experimentar coisas novas, também expressar, porque tem muito medo de desagradar as pessoas, mas fica guardando muita coisa ali, não fala, mas e quando explode é como uma panela de pressão. E o conforme, que é o último. Conforme são pessoas extremamente detalhistas, organizadas, perfeccionistas, né? São pessoas apegadas a regras, a normas, são pessoas discretas também, são aquelas pessoas que vê o fiozinho de sobrancelha fora do lugar, são muito controladores, então tem que tomar muito cuidado com esse controle. Controle até no trabalho, nos afazeres, porque ele acha que ninguém vai fazer tão perfeito como ele. Se for muito alto, dependendo desse perfeccionismo, paralisa a pessoa, né? Mas são pessoas que são ótimos líderes, ou são ótimos como líderes, né? Quando é designado alguma função para esse perfil, são aquelas pessoas que eles não gostam de holofotes, mas vai ter resultado, teve resultado na equipe, ele não fala eu tive resultado, ele chega e fala assim, nós tivemos resultados. Nós fomos extraordinários, vocês foram extraordinários. É aquela pessoa que vai fazer a foto de todo o time, vai colocar o time na frente e ele lá atrás. Então, assim, é bom demais a gente entender. Obviamente que não é só isso, né? Só trouxe algumas coisas aqui, mas todos nós temos valores, todos esses perfis, eles têm pelo menos de 2 a 3 valores, que é aquilo que é mais importante para a pessoa, que ela precisa alimentar, né? Assim, influencia muito no comportamento, porque tem muito a ver, os nossos valores têm a ver com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que é importante para a gente. E eu vejo que tem muita gente, por não se conhecer, por não entender da própria personalidade, acaba não alimentando aquilo que é importante e começa a entrar em apatia, ansiedade, depressão. Então, essa é a importância da gente se conhecer, sabe, Rose? Qual que é o seu perfil, Dani? Qual que você acredita que é meu perfil, Rose? Menina, agora Travou, eu tanto de voltou. ouvir você falar que Fala eu aí. viajei aqui imaginando. Deixa eu pensar aqui. Travou. É influente, só fala os outros para eu lembrar. Dominante, influente, estável e conforme. Tá travado? Agora pode ter duplicidade. Aí, só que aí, nesses perfis, o que acontece, Rose? Nós temos todos, temos um pouco de cada. Mas Sim. Tem você aquele pode ter que domina mais, né? que é o que domina mais. Você pode ter apenas um, né? Que é o mais dominante. Mas você pode ter você pode ter 2, como você pode ter 3. Os 3 mais dominantes. O que sempre vai comandar é o que vem na frente. Então, por exemplo, tem dominante conforme dominante, dominante influente, influente dominante.
Influente conforme estável, dominante estável, estável dominante, e Eu por acho aí que vai. você E dominante estável, influente, dominante estável, conforme, dominante, influente, eu acho conforme, e que assim você vai. é influente. Oi? Eu acho que você é influente. E antes do conforme, qual que é o nome? Antes do conforme estável. Eu acho que você é influente conforme. É? Não sei. Eu sou, no meu natural, eu sou influente estável. Meu Tá. natural é influente estável. E no meu adaptado, eu sou dominante conforme, né? Que é quando a gente enxerga que, opa, peraí, eu que estou na frente aqui, eu preciso executar e tal. Então, se sente e desenvolve, né? A gente desenvolve, tem como desenvolver essa habilidade também, caso a pessoa queira. E é muito legal, né? A gente entender essas diferenças e conseguir governar sobre tudo isso. Inclusive, gente, ó, nós vamos fazer um evento na semana que vem, na quinta-feira, lá em Alphaville. E estou muito feliz de ter encontrado a Dani. Na verdade, eu não sei nem quem que encontrou quem, né? Como que você ficou sabendo de mim? Foi através do meu esposo, né? Através do Aurélio. Mesmo? Mas aí você que me encontrou, não foi? Então, eu Foi achei que você foi lá na interessante, plataforma, é a muito gente entrou em interessante. contato, aí eu te mandei mensagem. Eu passei Foi para muito uma. interessante. Nada é por acaso, né? Que você falou sobre a gente se conectar com Deus e Deus vai, a gente começa a aprender a conversar com Deus, pedir na hora que tem que ser pedido, pedir a orientação, porque tem pessoas que acham que Deus é empregado delas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, e não funciona assim. E é muito interessante porque assim, eu queria fazer um evento em Alphaville, eu já tinha experimentado falar com algumas pessoas e não tinha dado certo. Aí quando foi um dia, e eu tinha começado já a organizar um em São Paulo, e um dia eu fui fazer uma caminhada e Deus falou assim: você tem que fazer um evento maior. Eu falei: não, mas eu não me conectei com alguém para me ajudar e sozinha agora não vai dar. No mesmo dia, alguém me ligou me chamando para apresentar um evento em Alphaville. Chego nesse evento para apresentar, conheço o Aurélio, que é uma simpatia de pessoa, a gente conversou e eu fui num dia ensaiar, no outro eu fui apresentar. Gente, era um evento lindo, grandioso, que evento bonito. Eu falei, nossa, um dia eu quero fazer um evento nesse modelo. Acho que é isso que Deus quis me falar, que é para eu ver esse evento acontecendo e um dia fazer um nesse modelo, um evento lindo. E aí eu me conectei com algumas pessoas, dentre elas o Aurélio. E aí a gente se falou. Só que olha que interessante. Você trabalha com o Darlan e eu com o Pablo Marçal. Um dia, logo depois desse evento, eu estudo com o Darlan, numa das mentorias que eu faço com o Pablo. Eu vi você fazendo uma live com o Darlan. Antes Olha, de que saber que era a legal. esposa do Aurélio. Eu vi você fazendo uma live com ele e achei interessante esse tema de perfil comportamental. Por quê? Eu tinha ouvido isso numa palestra, eu já sabia que existia isso, e eu falei que legal conhecer alguém que trabalha com isso, porque eu posso tirar mais dúvidas, né? E aí eu vi você fazendo a live com ele, achei muito interessante. Aí, quando o Aurélio me comentou que você era esposa dele, eu falei, eu sei quem é. Uma Ah, conta tá. vai ligando a outra, né? E aí a gente vai fazer esse evento, que vai ser na semana que vem, na quinta-feira. E queremos convidar você que está nos acompanhando, de uma forma ou de outra, para se conectar conosco nesse evento, que vai ser um café de network. E eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos eventos, onde a gente vai unir pessoas para que essas pessoas possam também prosperar nos seus negócios, né? E é uma coisa que a gente faz com muito carinho, né, Dani? Poder levar aquilo que a gente aprende, inspirar outras pessoas e aprender com elas também, porque essa Com troca de certeza. aprendizado, ela é extremamente importante na nossa trajetória pessoal, profissional e também espiritual. É verdade. É isso aí, gente. Fica o convite para vocês aí, né? Café com Network, né, Rose? É o Café com Network? Vai ser das 18 às 22, não é isso, Rose? Isso mesmo. Eu vou até falar um pouquinho do E vai evento. ser aqui, gente, na frente de casa aqui, ó, na Green Valley,
no restaurante que tem aqui, que é lindo, gente, que é um lugar lindo. Então, assim, fica o convite para vocês que é aqui de São Paulo, de Alphaville, região aqui. E vai ser Quem não é daqui pode vir também. Você é convidado, você é convidada a gente, participar muito aí, porque é muito legal, bom. Eu porque gosto de conexão, né, gente? Eu gosto de conexão, gosto de conectar. Então, vocês já e entenderam a eu minha quero, linguagem. nos próximos dias, trazer essas pessoas que estarão no evento. Eu tenho um grupo de network fechado, que eu tenho feito um trabalho muito diferenciado. Eu tenho vários grupos que eu participo, né? Só que recentemente eu montei um grupo muito bem estruturado e eu já estou conseguindo colher frutos disso, podendo me conectar com pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que eu faço, com o meu propósito. Então, nesse evento vai ser muito bom, porque vamos ter a Dani, que vai trazer um tema nesse evento. Temos a Esther Vaz, que tem uma voz linda, né? Inclusive, eu vou trazer ela aqui para fazer também live comigo. Quero que você também participe do meu canal do YouTube, viu, Dani? Que eu sou muito, muito apaixonada pelos canais do YouTube, porque traz Assim, muito temas também muito bacanas, assim como Instagram e YouTube é tudo, né? passa E o seu vamos ter canal do YouTube aí, Rose. a Fabiana, que faz parte desse meu grupo de network, vai estar com a gente. Você sabe que eu tentei arrumar um homem para palestrar com a gente e não consegui me conectar com nenhum deles. Eu não sei o que houve com esses homens, mas eu queria muito fechar 5 palestrantes. Então, se você é homem e tem algo de muito, muito forte de mensagem e quer se conectar com a gente, entre em contato. Porque eu fiquei com essa coisa, poxa, faltou um homem no evento, vai ser tão legal. Eu falo isso, gente, porque eu vejo muitas pessoas fazendo mentorias para mulheres. Eu acho importante que nós, mulheres, cada vez mais possamos evoluir na nossa essência, mas eu gosto muito de quem faz também trabalhos para os homens. Muitos homens estão se conectando com esse movimento, principalmente esse que a gente está convivendo do empreendedorismo, né? E é muito interessante a gente ter homens e mulheres sendo mentorados por pessoas que trazem aí muita, muita conexão, muita ajuda para essas pessoas, porque por muito tempo nós fomos estimulados por alguns veículos de comunicação a brigarmos entre nós, como se um sexo fosse mais importante que o outro. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Existem as diferenças complementares e é muito bacana quando você tem essa conexão. Então, vai ser um evento que vai acontecer na quinta-feira, numa casa muito bonita, que é a Quaresmeira. E você já é convidado e com certeza a gente vai fazer todos os meses, pelo menos um evento, né, Dani? Esse é o meu propósito de estar Sim, ajudando o empreendedorismo do Brasil. O que que acontece, gente? Tem muitas pessoas que não se dão conta, mas nós estamos no melhor momento para transformarmos nossa ideia em negócios que vão atingir outras pessoas. A internet, ela tem crescido muito, isso não vai parar. E muitas pessoas não estão ainda sabendo como usar essa ferramenta tão maravilhosa para crescer pessoalmente, profissionalmente e também espiritualmente. Então, esses eventos, eles são muito bons para nos conectar, para dar direção para aquelas pessoas que estão precisando aí de dar os seus primeiros passos e para aquelas que já estão fortes, alavancar muito mais. Então, aproveite esse momento onde nós estamos incentivando as pessoas a destravarem na sua comunicação. E é muito importante também que vocês entendam que isso vai ser de grande valor para o nosso país. Tem muita gente que não sabe disso, mas nos próximos 2 anos, graças à tecnologia e ao digital, nós teremos aí 100 mil novos milionários no Brasil. E é muito importante que a gente se ajude para que esses milionários sejam brasileiros, porque existe uma grande infiltração de pessoas de outros países no Brasil que estão dominando, porque muitos brasileiros não estão aprendendo e fazendo sua parte. A gente não quer isso. A gente quer que o nosso povo é honre a sua verdade. bandeira, a sua pátria, que o nosso povo saia desta escravidão emocional e financeira que foi colocado aí por interesses. E hoje a gente está pagando um preço alto por termos sido criados por pais e mães que não tiveram acesso à tecnologia. Hoje nós temos. Então a gente precisa fazer diferença no mundo e através do nosso propósito, das nossas conexões, a gente vai conseguir isso. Então esse evento
É só um dos muitos que nós faremos e será muito importante que você se conecte, participe com a gente. Pode mandar mensagem aqui no meu direct do Instagram. Será um evento muito abençoado e vai ser muito importante que você participe, ou palestrando, ou estando no evento. Nós vamos fazer rodadas de negócios e queremos também ideias, dicas e sugestões, porque esse evento é para servir a vocês que serão nossos convidados. Uau! É isso! E é isso, gente. Quem aí vai estar com a gente agora, dia 15? Dia 15. Dia 15. Quem vai estar? Quem vai estar nessa conexão, nesse ambiente? Lembrar mensagem, que... gente. Oi? Deixem mensagens aqui pra gente e vão dando dicas, sugestões para que o nosso evento possa atender demais vocês e que possa ser o primeiro de muitos. Ó, a Fabi vai estar, ó. Quem mais vai estar? Vai estar com a gente aqui. Fica aqui em Alphaville, tá? No Green Valley. E, gente, pertinho. Fica pertinho da plataforma, dá 7 minutos da plataforma do Pablo. Ó, Fabiana, bem. Quem mais? Então, quem tiver interesse, você que tá, sabe, nos chama no direct que a gente passa toda a informação para vocês. E eu gostaria de agradecer aqui, Rose, pelo tempo precioso. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, porque eu sempre estou em lives e eu sei que é uma forma da gente estar transmitindo a mensagem, né, que o Senhor colocou no nosso coração. Então, não é por mim. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o que ele colocou. Eu mexi aqui na minha tela, Dani, e aí eu acabei travando os comentários para mim. Agora eu estou arrumando. E o Michel fez uma pergunta aqui. Gente, esse cara é muito bom para fazer pergunta, hein, Michel? Me chama depois no Instagram que eu estou curiosa para saber quem é Michel você. Michel tá de coração aberto para... Ele fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele falou assim, como é se comunicar profissionalmente no auge da crise de pânico? Então, não se comunica. Eu abandonei um evento. No dia que eu tive a primeira crise de pânico, eu simplesmente... Tem que respeitar o limite. Não, eu nem sabia o que era. Eu não tinha ideia. Eu comecei a passar muito mal no evento, mas muito mal mesmo. E eu achei que eu ia morrer. E aí só me falava assim, você tem que ir embora para casa. Eu falei, gente, eu larguei meu carro, eu larguei todo o meu equipamento. Eu tinha uma pessoa que estava trabalhando comigo nesse dia como assistente e ele concluiu o trabalho no meu lugar, porque eu não conseguia. Eu falei, eu tô passando muito mal, preciso ir embora para casa. Eu não consigo dirigir. E era uma falta de ar terrível. Aí eu peguei um táxi, fui para casa, fechei todas as portas, me tranquei e aí o mal-estar passou. Eu falei, o que foi isso? Aí eu tive mais 2 vezes, aí eu entendi que tinha algo errado. Aí eu fui no médico e falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, já teve 3 vezes que eu passei mal desta forma. E aí que eu fui entender o que era, né? Hoje eu já sei que quando você está sentindo os sintomas, é só você parar e respirar muitas vezes para oxigenar o cérebro. E aí você melhora, você precisa dar um tempo, aí o mal-estar passa, mas na época eu não sabia. Ó, o Michel tá falando que se identificou demais comigo. Comigo quem? Comigo eu ou comigo? Com você. Deve ser por causa da depressão. Com você. Gente, quando eu puxo esse assunto de depressão, é muito louco. As pessoas gostam de saber. Mas você tem que falar mais sobre isso, sabe disso, né, Rose? Eu fujo de falar porque sobre assim, isso. Você tem, uma vez que você passa e você supera, ou seja, você cura essa parte de você, as pessoas elas chegam exatamente por isso, porque você está com a cura delas. Eu não gosto Entendeu? muito de falar sobre isso, não, mas quando eu começo a falar, as pessoas só querem saber disso. É muito doido. Ó, o Michel tá falando que foi comigo. Gente, as pessoas se interessam muito, né, por esses temas. Sim, é porque elas estão buscando a cura. Ou seja, você está carregando aí peças do quebra-cabeça dessas pessoas. E você encurta caminhos, porque uma vez que a gente passa, por exemplo, porque eu pego muitos casos em que a pessoa está com muita condenação, muita acusação, muita cobrança. Mas por quê? Porque um dia eu passei por isso, eu superei, eu tratei, eu cuidei disso, me libertei disso, aí as pessoas aparecem. E quando as pessoas aparecem, eu já sei, já pela fala da pessoa, já consigo captar, opa, já sei o que é. Entendeu?
E Eu aí preciso destrava. Às escrever vezes um tem gente livro que destrava até na sobre conversa. Então, esse porque é um grande propósito pela qual você passou por essa turbulência aí. menina, eu não gosto muito de falar nisso e as pessoas me perguntam muito. E quando eu começo a falar nisso, todo mundo quer saber. Eu falo, gente, é muito louco. Onde Mas eu qual que é o grande porquê você não quer falar? Aí é porque isso que você. quando eu começo a falar disso, Dani, um monte de gente com depressão começa a vir atrás de mim pedindo ajuda. E assim, energeticamente, me desgasta demais. Entendi. Energeticamente, me deixa muito esgotada. Por isso que eu faço o canal de oração, porque lá as pessoas me ouvem e eu não preciso. Porque assim, ouvir muita história triste, muita história de É pessoas com ruim. problema, é muito desgastante energeticamente. E se eu não cuidar, minha amiga, esse povo me acha. Mas não é adiantar fugir. Mas eles me Ai, acham. Não, Rose. eu Não não foi sei adiantar. se existe um negócio na internet muito engraçado chamado Rose, o Senhor divulgação. entregou um método. Então, o Ah, Senhor pode entregar um método para você também, para ajudar essas pessoas. Então, por exemplo, olha, no meu método, só para você ter ideia, então, eu trabalho toda essa parte, a parte de personalidade e tal. Então, sempre tem depressivo, porque eu quase entrei numa depressão também, sabe? E assim, eu tive uma visão. Eu tive uma visão, e aí eu não aceitei, foi daí que eu comecei a rejeitar. Mas entenda que, por exemplo, você já está em outro nível, você não está no mesmo nível que as outras pessoas. Então você pode mudar, e como o Romulo está falando aqui, ó, você pode mudar a frequência dessas ô, pessoas. Michel, foi deselegante, não. Fique tranquilo. É porque realmente, menina. A Rose, a Rose é lindo, Ó, né? vou te dar A um essência exemplo. das pessoas é linda, gente. O dia que vocês começarem a olhar as pessoas através da essência delas, vocês vão ver que Cristo deve olhar assim, deve rir, minha filha, olha aqui. Mas entenda, tem umas pessoas que tá esperando você falar. Tem pessoas Não, que estão quando esperando a Rose falar. eu fiz uma vez um treinamento de prosperidade na pandemia, que eu vi que tinha muita gente Aham. muito desesperada, né? E aí o senhor falou, você tem que ajudar essas pessoas a prosperar. E vai lá e eu fazer o treinamento de prosperidade. Foi muito legal, inclusive. Só que todas as pessoas que vieram para o meu treinamento estavam com problemas emocionais e tinha várias delas com depressão. E aí eu fui ensinando as coisas que eu fazia e essas pessoas que estavam muito mal melhoraram. Sim, porque E você tem a cura delas. eu já tenho esse método, só que começou a aparecer um monte de gente assim atrás de mim. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta desse monte de gente atrás de mim com depressão, pedindo Aí ajuda. você pode fazer Aí eu montei o parcerias. canal de oração e deu uma aliviada. Mas assim, meu telefone não parava de tocar. E outras coisas pesadas, assim, que as pessoas me ligavam meia-noite, 3 da manhã, era nesse modelo. Aí eu falei, eu tenho que achar uma maneira diferente de servir as pessoas que não seja desta forma. E aí o canal de oração foi uma coisa que ajudou demais. Sim. Porque eu falo com elas e elas não precisam ficar descarregando aquela angústia delas em alguém para que a pessoa as ouça. Porque eu sei que é desesperador. Tem uma fase da depressão, Dani, que é muito desesperador. Ó, Foge de a silêncio. Tem que entrar aí Jussi, numa a jornada aí pergunta, de desconstrução, minha linda. como saber O que que você desvendar o queria, Ju? propósito? Gostaria que Fala você aí, falasse Rose, desculpa. isso. Você quer falar, Dani? Quer que eu fale? Eu falo as duas? Pode falar. Pode falar. O propósito é assim, eu achava muito complicado, porque eu também não entendia. Na verdade é assim, Juscelene, a gente não está nessa vida terrena por acaso. Nós somos seres espirituais e nós estamos vivendo uma experiência terrena. Esse é o princípio de estarmos aqui, tá? Então, assim, Deus Aham. nos colocou aqui para Tem como algo pegar. maior. Não é para a gente comer
dormir no banheiro e fazer selfie. E pessoal, que eu vou mandar. Deus nos colocou aqui para algo útil para a Terra. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Como que você vai descobrir o seu? É bem fácil descobrir. Onde você tem mais problema é onde tem a ver com o seu propósito, que foi meu caso. Sempre trabalhando com a fala, a depressão não me deixava falar e eu comecei a entender que a minha voz era importante para ajudar pessoas. Então, o meu propósito principal é curar as pessoas através da minha voz. Não que a minha voz vai curar ninguém, mas o fato de eu ter uma habilidade na comunicação me faz levar mensagens que as pessoas precisam ouvir, ou de curas emocionais, ou de prosperidade, ou de desenvolvimento profissional, porque eu tenho essa facilidade. Então, esse é o meu propósito de Deus na minha vida. Então, você vai descobrir orando, tá? Porque a melhor maneira de você atingir o seu propósito é tendo intimidade com Deus através da oração. Foi assim comigo. E o seu propósito terreno também existe. Então, assim, nós temos múltiplos propósitos, mas tem sempre o principal. Então, o meu principal é esse, curar as pessoas através da minha voz. E o meu propósito na Terra é multiplicar talentos. Por quê? Porque eu tenho facilidade em ensinar as pessoas. Tanto que com 16 anos eu dava aula de informática para empresários. Não é normal uma criança de 16 anos dar aula profissionalmente. Então, você vai descobrindo o seu propósito pela sua jornada. E é uma coisa que o Pablo ensina, e para mim, ter conhecido o Pablo desvendou esse mistério espiritual que eu tinha na minha vida. Porque os nossos bloqueios, eles têm intimidade com o nosso propósito. Então, tudo aquilo que para você é mais difícil e complicado, ou que talvez te traz problemas, está ligado a algo de importante que você veio fazer aqui. No meu caso, a depressão. Algo que foi a experiência. Hoje eu não digo que foi a pior, mas se eu olhar na minha trajetória, foi a parte mais desafiadora da minha vida foi lidar com a depressão. Então existia algo maior por trás daquele problema que eu vivi. Tá? Então é assim que você vai descobrindo o seu propósito. E agora ajudar pessoas. Conectando com Deus e analisando a sua história. Oi? E agora ajudar pessoas. E depois aí vem a parte mais importante, que é o servir. De graça ou recebendo, é o servir. Quem serve mais, cresce mais. Basicamente é isso. E se desenvolva, né? Eu Porque é uma parte... você até amanhã conversando, porque é muito bom falar com você. A tua alegria, ela passa uma paz tão grande. Que bom. Tô recebendo isso direto, acredita? Recebi isso direto. Eu falei, nossa, eu que me acho uma pessoa às vezes agitada. Vocês estão passando paz para vocês? Mas obrigada aí pelo feedback. Foi muito bom essa troca, essa experiência. Obrigada aí, né? Para mim, é isso que motiva a nossa caminhada também. Né, de estar falando, de estar servindo, de trazer sementes aqui. Então, aqui foi plantadas sementes em terrenos férteis. E vocês podem ter certeza, nunca saia de uma live sem se perguntar o que eu aprendi, por que foi importante eu estar nessa live, fazer parte disso. Porque você caiu aqui, não foi por acaso, sabe? Foi por algum motivo, algo você estava buscando. Então, faça isso, sabe? O que eu aprendi? Por que foi importante? O que a Rose falou, né? O que me impactou? Então, faça isso. Seja com live, seja com filme, seja com vídeo, seja com livros. Mas façam isso e busca entender, né? O que o Senhor está falando comigo através da Rose, através da Dani. Nossa, estou assistindo um filme, o que o Senhor está falando comigo através desse filme? Então, esteja sensível. Gente, no mais, gratidão, viu, Rose? Gratidão, muito obrigada aí. Me sinto muito honrada mais uma vez. Gente, a todos vocês que estão aqui desde o início, muito obrigada pela atenção de vocês. E façam parte desse Café com Network, que vai ser agora dia 15, que a Rose está promovendo aí. Eu vou estar junto.
E vai ser um prazer receber vocês aqui. Aqui porque aqui eu só desço, né? Eu só vou descer e tô aqui no local, na Quaresmeira. Mas é um lugar lindo, extraordinário, e vale a pena vocês virem aqui, tá? Então, fica o meu convite para vocês. Quer saber mais informações? Pode me chamar no direct, eu chamo a Rose no direct aí, que a gente está aqui à disposição de vocês. Gratidão, Rose. Um beijo no seu coração. Continue com essa jornada. Tenho certeza que não é nem a sombra do que há de vir. E a gente vai conectando pessoas aí pelo mundo. Vocês também entrou na live, abençoa outras pessoas, sabe? Enviando, caminhando esse aviãozinho. A live vai ficar gravada. Então, compartilhe também. É sua chance de abençoar e salvar vidas de pessoas, tá? Então, beijo, gente. Fui. Tchau, Rose. Fui. Gratidão. Tchau. Tchau.